Oi, tudo bem? Lá em Eclesiastes capítulo 3, a palavra de Deus nos diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas. Muitos entendem esse texto como uma orientação de como se utilizar melhor do tempo, como se nós tivéssemos o poder de decidir muitas coisas na nossa vida. Na verdade, em poucas coisas nós conseguimos definir, sobre o que nós faremos, as decisões que nós vamos tomar, mas na grande maioria das vezes nós somos submetidos a situações que nós não temos o controle dela. Isso porque, na verdade, nós não temos o controle daquilo que acontece à nossa volta e muito menos do tempo. E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Antes de começarmos a falar sobre esse tema, eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém. Há um equívoco muito grande sobre alguns pontos aqui de Eclesiastes capítulo 3. Por exemplo, na verdade não está falando sobre as nossas ações, na verdade está falando sobre o senhorio de Deus sobre as situações. Existem alguns exemplos aqui nesse texto que nos prova que, na verdade, isso não é uma recomendação para nós. Por exemplo, às vezes uma pessoa, ela acha que ela tem um discernimento de saber qual é o tempo de amar, qual é o tempo de odiar, e ela pensa que esse texto está se referindo a isso. Ela pensa que não é o tempo dela ter cuidado com alguém, dela perdoar alguém, dela ter afeto por alguém que está necessitado, porque na verdade não, está no tempo eu já amei demais, agora está no tempo de odiar. Não. Deus nos mandou para que nós amássemos o próximo como a nós mesmos. E Deus também, em seus mandamentos, diz que não matarás. Então, esses exemplos nos mostram que esse texto está dizendo sobre as ações de Deus na nossa vida e não sobre as nossas ações que nós devemos tomar. A primeira situação apresentada pelo autor, o tempo de nascer e o tempo de morrer. Nós sabemos que a vida é dádiva dada por Deus ao homem. Eu e você, antes de nascer, antes da concepção, nós concorremos com milhões de espermatozoides. E Deus escolheu você para fecundar o óvulo. Ou seja, o milagre já começa ali. Neste momento, Deus estabeleceu que seria o tempo da nossa concepção, que seria o tempo da nossa gestação e o tempo do nosso nascimento. E isso tudo é estabelecido por Deus. Tempo de morrer. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos, nós não temos o poder de acrescentar nenhum minuto à nossa vida. O que a Bíblia nos diz é que foi estabelecido desde o nosso nascimento. Na verdade, antes que nós viéssemos a existir, o tempo determinado da nossa existência. E chegou aquele ponto determinado, ou seja, que é o tempo que Deus nos estabeleceu, ali se finda a nossa vida, ali se finda o nosso tempo. E o único que tem a outorga de eliminar a vida de alguém, por isso que matar, tirar a vida de alguém é pecado, porque Deus é o único que pode tirar a vida. Mas até no momento em que uma pessoa tira a vida da outra, Deus permitiu aquela pessoa tirar a vida daquela pessoa que morreu, porque na verdade o tempo dela já tinha se findado. Na verdade, isso traz um peso ainda maior para essa pessoa, porque ela usurpou o papel de Deus em tirar a vida. Deus permitiu porque era um momento, mas essa pessoa vai responder pelos seus atos e essa pessoa vai sofrer as consequências do seu pecado. Tempo de plantar e tempo de colher. Na verdade, aqui Deus deixa que o homem tenha uma coparticipação. Por exemplo, você quando planta uma semente, ela vem a germinar, mas quando a gente vai observar o processo de germinação ali, é um milagre. É interessante que até o tempo de plantar é estabelecido por Deus. Mas como? Você pode falar, não, eu escolho o dia que eu vou plantar. Você escolhe dentro de um tempo determinado por Deus, porque na verdade ninguém planta, ninguém faz um plantio em época que não há chuvas. Então, o tempo da chuva, Deus falando, olha, planta, cultive a terra, é tempo de plantio. E da mesma forma, na nossa vida, Deus nos deu a vida, e a vida na verdade é como um grande campo fértil, que Deus diz o seguinte, olha, plante,
para que você venha colher. Ou seja, o médico de hoje plantou estudo de medicina anos atrás. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Se no momento de plantio você se dedicou, você estudou para ter uma profissão, você economizou, você foi empreendedor, pode ter certeza que você vai colher os frutos desse seu trabalho. Nós sabemos que a tarefa do plantio é árdua, é difícil, é mais difícil plantar do que você colher. É porque você planta, você precisa cuidar do plantio. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Esse ponto aqui nos deixa bastante confusos e desconfortáveis. Há um tempo de matar e um tempo de curar. É tão difícil às vezes quando a gente pede a Deus pela cura de alguém que nós amamos, mas às vezes o tempo dessa pessoa já se findou, é o tempo de Deus tirar a vida, não é o tempo de cura. E para nós é difícil entender isso, porque na verdade a gente só aceita o tempo de cura, mas a gente não aceita o tempo de morte. Nós não aceitamos o tempo do fim da vida, ainda mais as pessoas que amamos. Isso na verdade é natural. Nós não aceitamos perder alguém, porque na verdade é parte de nós que nós estamos perdendo, parte da nossa história, parte do nosso afeto. E nós nunca vamos entender isso. Nós devemos aceitar o senhorio do Senhor sobre o tempo. E é o tempo sim que Ele vai curar, que nós vamos pedir a Deus para que Ele cure alguém, e Ele vai curar, Ele vai fazer com que essa pessoa tenha a saúde restaurada, mas cada coisa em seu devido tempo. Tempo de destruir e tempo de construir. É interessante quando nós olhamos ali para a história da Torre de Babel, Deus estabeleceu que era o tempo em que o homem deveria se espalhar pela terra. Mas o homem achou que ele era senhor do seu tempo, ele era senhor da sua vontade, então ele disse: não, eu vou ficar aqui em um determinado ponto, aqui eu vou edificar uma cidade, eu vou edificar uma alta torre. E Deus disse: não, é o tempo de se espalhar pela terra. O que Deus faz? Quando o homem ele não entende e ele não aceita o tempo determinado por Deus, Deus irá destruir os seus castelinhos de areia. É tempo de você passar por um processo e você não quer aceitar. E o que Deus vai fazer? Ele vai destruir para mostrar que Ele é Deus sobre todas as coisas. É interessante que o mesmo Deus que destrói é o mesmo Deus que constrói novamente. Então, em muitas situações, Deus destrói algo na nossa vida, porque às vezes a gente está achando que a gente é muito autossuficiente. Então, quando nós estamos achando que nós podemos fazer e acontecer, e que nós vamos conquistar tudo na nossa vida pelos nossos próprios méritos, então Deus vai ali, destrói nossos castelinhos de areia, e aí Ele nos coloca em situações de vulnerabilidade. Então Deus nos leva para uma situação de dependência, onde aquilo que nós idealizamos parece ser impossível de acontecer, mas pela graça de Deus, pelos milagres que Deus vai operando na nossa vida, aquilo acontece. E quando a gente presencia aquilo, a gente vê que foi Deus quem fez. Ou seja, Ele nos mostra que Ele tem o poder de construir. Ele é soberano na nossa vida. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Nós precisamos ter a maturidade de aceitar cada momento da nossa vida. A partir do momento que nós entendemos que a vontade de Deus é soberana sobre a nossa vontade, nós aceitamos com maior facilidade aquilo que Deus estabeleceu. Ninguém de nós estamos preparados para passar por perdas, por passar por momentos de lamentações, mas na verdade isso faz parte da nossa vida, ganhos e perdas. Quando a gente olha a história de Jó, teve um momento da conquista, mas também teve um momento da perda, e é interessante a gente entender isso. Mas por outro lado, nós também não podemos dar uma de super-homem e não viver cada momento. Quando você perde algo ou alguém, é fundamental que você venha passar por aquele processo, que você venha viver aquele luto. Você tem o direito de se lamentar, você tem o direito de chorar por algo que aconteceu, mas na verdade você tem que entender que aquilo ali tem um tempo determinado para isso. Então verá um tempo de alegria,
verá um tempo de superação. Chegará um tempo em que você olhará para trás e você vai enxergar esses momentos que foram tão difíceis de perdas, que na verdade essas perdas te construiu, ou seja, construiu algo melhor em você, te tornou uma pessoa mais forte, te tornou uma pessoa mais madura. Tempo de espalhar pedras e tempo de se ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Na verdade, essa situação aqui não está nos dizendo, dos nossos relacionamentos interpessoais, que há tempo em que nós vamos jogar pedra nas pessoas e tempo que a gente vai ajuntar as pedras para ajudar ela a edificar algo. Não, de forma alguma. O que Deus está dizendo aqui, que há tempo, que Deus ele vai nos abraçar, ele vai nos acalentar. Você vai orar e Deus vai responder as suas orações. Mas há um momento em que não é que Deus ele será indiferente a você, mas ele ficará em silêncio. Ele não vai deixar você enxergar, as suas ações em nada na sua vida. Aí você vai achar que Deus te abandonou, você vai achar, que esse momento que você está passando é uma injustiça e que Deus não se importa com você. Ou seja, é o tempo em que as pedras ficam espalhadas. A pedra ali naquela região ela era utilizada para erguer muros, para edificação. E quando a gente fala em edificação, está falando dos nossos planos, dos nossos projetos. E tem momento da nossa vida que todas as pedras, que parece que seriam utilizadas para fazer com que aquilo que a gente sonha se torne realidade, elas ficam espalhadas. Parece que você não consegue construir nada, nada vai para frente, parece que você trabalha arduamente e a conta não fecha, você não consegue realizar, os sonhos que você tanto, planejou, que você tanto idealizou. Mas na verdade vai chegar o tempo de ajuntar essas pedras, porque enquanto essas pedras esteve espalhadas, ele estava construindo, algo em você para que você pudesse edificar, coisas importantes na sua vida. Porque talvez o que você queria edificar antes dessas pedras se espalharem, não seria algo de bom para você, mas no momento em que você passa por esse processo, que você sente um abandono, que na realidade não é abandono, é cuidado, isso vai mudar a sua perspectiva, isso vai mudar a sua direção, isso pode mudar alguns planos, e esses planos serão maiores, porque eles serão mais efetivos. Esses planos vão encaixar melhor na sua vida, vai trazer algo de bom para você, muito mais do que aqueles planos anteriores. Tempo de adquirir e tempo de perder. Tempo de ajuntar e tempo de espalhar. É fundamental que a gente venha compreender qual é o tempo que a gente está vivendo. Se a gente está vivendo o tempo em que Deus está derramando as suas bênçãos para que a gente possa acumular aquilo, para que aquilo venha servir de celeiro para os tempos de dificuldade, ou se Deus quer que a gente abra mão daquilo que a gente está vivendo. Porque se a gente for trazer isso pelo lado financeiro, há momentos na vida da gente que Deus vai abrir as janelas do céu. Deus vai trazer bênçãos financeiras na nossa vida, não só financeiras, mas muitas amizades, muitas realizações. Esse é o tempo de nós ajuntarmos, de ajuntarmos amigos, de ajuntarmos dinheiro, ajuntarmos bens materiais, mas chegará um momento, em que você vai ter que abrir mão de alguma coisa, de uma amizade que não é benéfica para você, ou uma amizade, que às vezes pode te levar à perdição. Vai chegar um momento em que você deve desfrutar de tudo aquilo, que você granjeou, porque às vezes você esteve em um momento, em que era o tempo de você reter, era o tempo de economizar, mas quando chega o tempo, que é o tempo, de você desfrutar de tudo aquilo que Deus te deu, de tudo aquilo, que Deus te abençoou para que você conquistasse, há um tempo para você desfrutar de tudo isso, porque como se diz o ditado, caixão não tem gaveta, mas ao mesmo tempo nós não podemos viver o dia de hoje como não se houvesse amanhã. Então isso é fundamental, nós precisamos entender qual é o tempo que nós estamos vivendo. Se a conta bancária está recheada, então é o momento de nós desfrutarmos daquilo que Deus nos deu. Mas se a conta bancária está bem magrinha ou está começando a entrar no vermelho, então
né? É o tempo de reter. Então, é tempo de abrir mão de coisas, é tempo de economizar, é tempo de se abster. Mas chegará o dia de desfrutar. Pode ter certeza, chegará um tempo de conquista. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de amar e tempo de odiar. O que significa rasgar? Na verdade, quando Eclesiastes foi escrito, naquele tempo, quando as pessoas se arrependiam, elas se vestiam com roupas de saco e derramavam cinza sobre si, elas rasgavam as suas vestes em demonstração de lamento e arrependimento por algo que foi cometido que era contrário à vontade de Deus. Então, antes de Jesus vir ao mundo para salvar o homem pecador, antes disso, antes do seu ministério, veio João Batista pregando o arrependimento. Então, antes da costura, há o rasgar da veste, ou seja, antes de Deus restaurar a nossa vida, antes de Deus consertar aquilo que foi rasgado, nós precisamos primeiro rasgar as nossas vestes em sinal de arrependimento. Nós devemos deixar que o Espírito Santo venha costurar, consertar a nossa vida e operar a salvação na nossa vida, nos transformando a cada dia pelo poder da graça de Deus. Na verdade, quando nós aceitamos a fé, nós estamos nesse processo de costura, é o tempo de costurar. Depois ele diz, ao tempo de amar e o tempo de odiar. Na verdade, quando a palavra de Deus lá em João 3,16 diz que Deus deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Na verdade, essa promessa vale enquanto você tem tempo de vida, porque quando nós morremos, nós seremos julgados no estado em que morremos. Se nós morremos em Cristo, nós seremos salvos. Se nós morrermos sem Cristo, nós seremos condenados. O tempo de amor de Deus na nossa vida é o tempo em que nós temos vida. É o tempo que temos para arrependermos dos nossos pecados. É o tempo que nós temos para viver o amor de Deus. É o tempo de nós aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Não é fácil, não é, porque na verdade, quando nós aceitamos a fé, nós aceitamos a Cristo, nós não podemos permanecer da forma que nós estávamos. Deus nos chamou para que nós pudéssemos viver em Cristo. Nós não podemos desprezar essa mensagem. É preciso que haja um conserto, que é a questão do costurar, mas também é necessário que nós venhamos continuar nesse processo para que um dia essa porta do amor vai se fechar e chegará o tempo da ira de Deus, que é o tempo de odiar, mas será odiado só aquele que viveu em pecado e não aceitou o sacrifício de Cristo, não quis aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Haverá um tempo que não haverá mais amor, haverá um tempo que só haverá justiça, haverá um tempo em que todos deverão apresentar-se diante do trono de Deus e ali serão julgados. Aqueles que estão em Cristo não estará em condenação, mas aqueles que morreram sem Cristo estará sobre a condenação de todos os seus atos de pecado, porque nós que estamos em Cristo, nós pecamos sim, mas sobre a nossa vida, nós não vivemos em favor do pecado, nós deixamos de viver escravos do pecado, nós renunciamos à nossa natureza e apesar de alguns momentos da vida que nós venhamos falhar, a graça de Deus é suficiente se nós permanecermos em Cristo. Então, nós seremos absolvidos da culpa do pecado e justificados pelo sacrifício de Cristo. Mas aqueles que não aceitaram o sacrifício que Deus ofereceu serão lançados no inferno e serão condenados a uma eternidade sem Cristo, uma eternidade de tormento, uma eternidade de pavor. E depois ele finaliza ali: há tempo de guerra e tempo de paz. Quando nós olhamos ali em Efésios, a palavra de Deus nos diz que nós não lutamos contra a carne, nós lutamos contra hostes e potestades que habitam as regiões celestiais. A todo momento eu e você estão lutando contra tentações, estão lutando contra coisas que querem nos destruir.
E é uma luta pesada, todos os dias nós temos que enfrentar essa luta diária, ou seja, é cansativo, é difícil, porque você, né, consegue pela graça de Deus vencer hoje, né, mas amanhã é uma nova luta, amanhã é uma nova peleja. Mas se eu e você permanecermos firmes, chegará o tempo de paz, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima e nós seremos transformados, nós teremos um corpo glorificado, sem a presença de pecado, e nós estaremos diante de Deus e nós não mais precisaremos lutar contra o pecado, porque o pecado não mais habitará em nós. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo, fique com Deus e até o próximo vídeo.